parte mais difícil nem é mudar o comportamento, mas sim admitir que a gente tem esse comportamento. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido e hoje a gente vai falar um clichêzinho básico aqui. Diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. É muito importante a gente seguir as pessoas corretas, a gente seguir as atitudes corretas para aquilo que a gente deseja realizar na nossa vida, para que a gente possa ter uma referência, né, para a gente depois ir seguindo o nosso caminho. E essa frase, embora pareça um clichê, ela é muito verdadeira. E eu vou explicar aqui para vocês sobre esses 3 grupos que provavelmente todo mundo já passou, tá? Que é o primeiro, o grupo dos medíocres, depois o grupo dos comuns e depois o grupo dos extraordinários. Eu vou explicar o que estão fazendo as pessoas de cada um desses grupos. A parte mais difícil aqui, na verdade, não vai ser você entender esses grupos, vai ser realmente você admitir, o teu ego deixar que você admita em qual grupo que você se encaixa. Então fique muito atento aqui e tenha humildade, tá? Para reconhecer em que grupo você tá, porque se você não tiver isso, dificilmente você vai conseguir mudar lá para o grupo dos extraordinários, que é onde todo mundo gostaria de estar. Eu dividi as pessoas nesses 3 tipos, né? Porque eles são grupos que vão subindo, tá? Então a gente começa ali no tipo 3, que seriam os medíocres. As pessoas não gostam dessa palavra, né? Porque parece até um xingamento. Mas ser medíocre significa estar na média. Você ser uma pessoa ali que não é nem mais e nem menos. Você é simplesmente a média da maioria das pessoas. E por que essas pessoas estão na média, na mediocridade? Porque elas simplesmente seguem o fluxo. São pessoas que dificilmente aprendem. E quando elas veem alguém que está melhor que elas, a primeira atitude que elas têm é desmerecer, desmoralizar, desmotivar, desencorajar aquela pessoa que parece estar um pouco melhor do que ela. Na verdade, essas pessoas elas não esperam melhorar. Elas querem, na verdade, desvalorizar as outras pessoas para elas se sentirem melhor. Então elas vão pegar as pessoas que estão lá no grupo dos comuns e dos extraordinários e ficar malhando para tentar rebaixar essa pessoa. Ou tentar até, na verdade ela tá tentando rebaixar o outro, mas ela tá tentando justificar para si mesma por que ela não faz parte desses outros 2 grupos, por que ela está na mediocridade. Então, ela fica desmerecendo o outro, que na verdade é uma justificativa para si mesma. Né? Eu não chego até tal lugar porque é difícil, porque tem que ter sorte, porque tem que ter dinheiro, porque tem que isso, tem que aquilo. E essa é a justificativa que ela usa para não crescer e muitas vezes para tentar trazer as pessoas que estão melhor do que ela ali para aquela mediocridade. Porque assim ela vai se sentir melhor. Se não tiver ninguém de sucesso perto dela, não tem por que ela lutar pelo próprio sucesso. Não tem por que ela se sentir mal de não ter sucesso. E a má notícia é que essas pessoas geralmente conseguem trazer muita gente que está começando a subir lá para baixo de novo. Elas são aquele tipo de pessoa que vive dizendo que é difícil lutar pelos seus sonhos, que só quem tem dinheiro, que só quem tem sorte, que a vida é assim mesmo, que nem todo mundo nasceu para vencer, que é mais seguro fazer aquilo que a maioria das pessoas está fazendo e etc. Elas estão num ponto que elas não se importam de ver a vida passar e simplesmente deixar o fluxo seguir, sem lutar por algo melhor. Elas não vão em busca de ser quem elas queriam ser, de ter o que elas queriam ter, de viver aquilo que elas queriam viver. E quando elas se sentem mal com isso, elas fazem isso que eu estou dizendo. Elas vão lá e começam a desmerecer a outra pessoa para justificar a inércia delas. Já o tipo 2, que são as pessoas comuns, são aquelas pessoas que estão aprendendo, mas elas estão aprendendo aos trancos e barrancos, geralmente com os próprios erros. Então, às vezes, elas estão vendo que aquilo não é muito certo, mas elas preferem fazer mesmo assim, ego também, tá? Elas preferem fazer mesmo assim porque elas só vão acreditar se elas passarem por aquele problema. Só que ainda tem um lado bom, porque pelo menos essas pessoas estão se movendo. Elas estão na tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Elas muitas vezes não seguem nada do que elas veem ao redor. Elas são suas próprias professoras e elas vão aos trancos e barrancos. Já fui muito assim, tá? Ainda faço isso um pouco de vez em quando, mas elas vão indo aos trancos e barrancos e vão descobrindo alguma forma de melhorar. E essas pessoas elas têm uma grande chance de chegar a ser pessoas extraordinárias. E quem são as pessoas extraordinárias?
são as pessoas que aprendem também com os erros dos outros. São os estudiosos. São as pessoas que vão em busca de informação. Elas não tiram simplesmente um coelho da própria cartola ou tiram uma coisa qualquer da própria cabeça e saem fazendo. Elas pesquisam, elas estudam, elas pegam informações com pessoas que têm mais informações que elas e elas reconhecem isso. O melhor é que elas reconhecem isso. Elas não são tão egocêntricas. Elas, apesar de já terem bastante conhecimento, porque são buscadoras de conhecimento, elas ainda admitem que tem coisas que elas não sabem. Então elas buscam conhecimentos fora. Elas não ficam ali naquela história de todo mundo que seguiu esse caminho caiu e morreu e deu tudo errado, então eu vou lá ver se vai ser assim comigo também. Elas pesquisam tudo muito antes para não ficarem cometendo erros bobos por coisas que elas poderiam evitar simplesmente olhando melhor a situação antes de sair agindo de qualquer forma. As pessoas do tipo 1, elas têm uma vantagem muito grande. Elas não vão perder tempo com erros que podem ser evitados. Elas vão sempre analisar a situação, analisar o terreno, antes de sair fazendo qualquer bobagem, que depois elas vão demorar muito tempo para consertar. As pessoas do tipo 2, em sua maioria, elas não vão aceitar muito seguir a cabeça dos outros. Elas muitas vezes vão tentar errar, fazer muita bobagem antes delas perceberem que elas poderiam ter estudado mais e percebido melhor a situação antes de sair agindo de qualquer jeito. Mas essas pessoas, elas, por serem um pouquinho mais humildes, elas vão te ouvir a partir do momento que você mostrar algum tipo de resultado para elas. Muitas vezes elas vão querer que você tenha muito prestígio, que você saiba muito bem o que você está falando, que você comprove muito bem aquilo que você disse ser o correto. Mas elas vão ter alguma abertura para ouvir isso, embora vão ser um pouquinho mais exigentes para ouvir, preferindo sempre fazer para poder comprovar se aquilo é bom ou não. E logo elas podem, com isso, acabar chegando lá no tipo 1, na pessoa extraordinária. Já a pessoa do tipo 3, esse é o tipo de pessoa que é um pouco mais complicado e, infelizmente, é a maioria das pessoas. Essas pessoas, geralmente, elas não aceitam argumentações. Elas já têm uma ideia pré-concebida ali na cabeça delas, que muitas vezes elas nem sabem de onde tiraram, simplesmente é o que elas acreditam em ponto final. Se você questionar muito, elas vão ficar irritadas. E muitas vezes, até se você provar para elas que você está certo, pode ser que ainda assim elas continuem batendo o pé e dizendo que você está errado e continuar fazendo bobagem e muitas vezes até tentando te denegrir e falando mal de você porque você tentou colocar um pouco de informação, um pouco mais de informação na cabeça dela. São pessoas que realmente são mais intransigentes e não aceitam receber nenhum tipo de informação nova. Creio eu que não seja o seu caso, que se você está aqui ouvindo é porque você está pelo menos aí no tipo 2. Esse pessoal do tipo 3, às vezes é melhor a gente nem tentar argumentar muito. E por mais que você diga uma coisa e eles rebatam e digam que está errado, se em algum momento você conseguir vencer com aquilo, se você for vitorioso, se você provar para ele por A mais B, provavelmente ele ainda vai dizer que você deu sorte. Esses são os mais difíceis de serem bem-sucedidos nas coisas. E geralmente eles não admitem que eles estão nesse grupo. Eles já se colocam lá num patamar mais elevado, por menos que eles saibam. Se você se identificou com alguma coisinha aqui, ou mesmo se veio na sua cabeça assim, eu sei, o fulano que é desse jeito, o Beltrano é desse jeito. Se você identificou muitas pessoas na sua vida, ao seu redor, que são desse jeito e você convive muito com elas, provavelmente você também tem um pouquinho desse sujeito aí do tipo 3, que é o tipo medíocre. Porque, como eu disse lá no começo, o nosso clichêzinho, diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Se você está rodeado de pessoas que têm essa atitude, é muito provável que você também esteja tendo essa atitude sem você perceber. E eu sei que vai doer um pouquinho para perceber isso, mas é muito importante que você esteja percebendo, porque essa é a escada. Essa é a corda jogada lá no fundo que você pode se agarrar e começar a subir. Agora, quem nunca admite que está errado, não tem a menor possibilidade de melhorar, não tem a menor possibilidade de se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa bem-sucedida. Vai ficar sempre ali naquela mediocridade e, ao mesmo tempo, sentindo asco da palavra mediocridade, porque ela toca lá no fundo da ferida, tá certo? Preste bem atenção em qual grupo você está a partir de agora e comece a segurar o teu ego, a abrir a tua mente e permitir que as informações cheguem.
Mesmo que a pessoa que está do outro lado esteja errada, é informação. E informação serve para quê? Para você selecionar aquilo que tem de importante. Você vai aprendendo várias coisas, você seleciona aquilo que é melhor para você e você usa aquilo que é melhor na sua vida. E é assim que a gente evolui, é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. Se você quer ter sucesso, então evite as pessoas do tipo 3. Se você se sente um pouco aí no meio delas, comece a partir de agora a perceber isso e deixar que as informações cheguem até você para que você possa ter mais conhecimento e assim você começar a aprender com os seus erros e com os erros dos outros. Preferencialmente, aprender mais com os erros dos outros do que com os seus, porque assim você não vai ter que sofrer por certas coisas que você poderia ter evitado. Tá certo? Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo. Enviem para outras pessoas. Ah, mas eu não vou enviar porque a pessoa não vai entender, a pessoa vai achar que é indireta. Envia para todo mundo. Porque às vezes é isso que a pessoa está precisando ouvir para ela despertar o melhor dela a partir de agora. Tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.